Nós começamos a caminhar nesse texto que é, claro, escrito por Pedro. Hoje nós vamos ler os versos 3 até o 9, 1 Pedro 1, de 3 a 9. Um chamado à resistência. Estes homens e mulheres, claro, este povo, estava fora da sua pátria, fora do seu lugar. Eram povos dispersos, ao qual eu chamei aqui de repatriados, porque eles eram o que hoje a gente chamaria de refugiados. Mas agora eles têm uma nação, agora eles fazem parte de um povo, que é o povo de Deus. E nós vamos ver este povo resistindo na presença de Jesus. Esse povo sendo provado, mas sendo aprovado. Nos parece bem que ele está falando sobre a gente, né? Passando por dificuldades, mas enxergando as dificuldades como uma oportunidade de viver para a glória de Deus. Acompanhe comigo a leitura. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com alegria inefável e gloriosa, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém? Irmãos, a gente sabe que a prova pode nos fazer esmurecer. Talvez por uma prova você já quis desistir. E a prova também nos começa a fazer perguntar se a gente está no caminho certo. Será que é aqui mesmo? Será que é seguindo Jesus? Na prova de uma vida em perseguição, fora de sua terra, a igreja de Jesus ainda permanece firme. É isso que Pedro está lutando para fazer. E a verdade é que a perseverança, ou seja, essa resistência só é possível quando nós consideramos Deus como nosso Senhor, quando nós consideramos o que Ele faz e como Ele usa tudo para nos transformar. Se o seu olhar está em você, você vai desanimar. Já a gente sempre diz, se você olhar para o irmão, você desanima. É verdade mesmo, né? Mas se você olhar para você, também você desanima. Alguns, e o mundo tem esse refrão, né? Olhe para o que está dentro do seu coração, viva aí pelo que você sente, o importante é o que está dentro de você. A palavra de Deus não nos rebaixa a fazer pensar que o que nós temos não vale para nada, não. Mas ela nos faz olhar para o Senhor. Não é isso que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, ele não está olhando para ele mesmo. Ele mesmo sabe que a alma dele está apegada ao pó, que ele é pó também. O Jó, quando está destruído ali, acabado, ele diz, ele sabe, aliás, que ele está no pó. Inclusive, Jó chega a pedir a morte para si. Jó amaldiçoou o dia que nasceu, mas ele crê, ele confessa que ele sabia que o Redentor dele vivia. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, nós precisamos considerar Deus em primeiro lugar. Quando nem você está com aquela chama acesa, o Senhor ainda é poderoso. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim começa esse texto. Um texto sobre esperança, sobre resistência, sobre perseverança. E ele não vem com esse lenga-lenga de dizer assim, não, você é muito bonzinho, parabéns. Não. Bendito o Deus e Pai. É isso que está no primeiro verso. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai descrever o que esse Deus e Pai fez conosco. E o primeiro ponto que eu diria aqui é que nós somos alvos da misericórdia. Por isso resistimos. Por quê? Por isso perseveramos. Porque a gente é alvo da misericórdia de Deus. Ele começa falando sobre Deus. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus já foi descrito com vários atributos na Bíblia. Se você lembra, lá no Antigo Testamento, ele é Jeová Shalom,
que é o Deus da paz. Nissi, o Deus da cura, se não me engano, né? É o Deus, é o Senhor dos exércitos. E Ele é mesmo. Mas agora nós o conhecemos, revelado na face de Cristo. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns chegam a dizer que é um Deus diferente do Antigo e Novo Testamento. Não tem nada a ver isso. Mas agora, quando Jesus vem, nós descobrimos mais sobre Deus. Por isso ele está falando, Ele é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus testifica em João 14:9, quem vê a mim, vê o Pai. Lá também em João 10:30, ele diz, eu e o Pai somos um. É esse Deus que a gente tem que estar atentado, o Deus da Bíblia, claro, do Antigo e do Novo Testamento. Mas aqui ele é descrito como Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso nos revela? Nos revela que tudo que nós vemos em Jesus foi nos dado, foi nos outorgado através de Deus. Então Ele é misericordioso. Se Jesus é a expressão da glória de Deus, como diz 2 Coríntios 4:6, então Deus é misericordioso. E aí ele começa a descrever o que esse Deus nos fez. Ele nos fez novas pessoas, nos gerou de novo, estou lendo o verso 3, para uma viva esperança. Toda essa obra de Deus foi feita em nós, nos gerou de novo. E aí nós temos vários termos para isso. Vida eterna, salvação, regeneração, nova criatura. São todas maneiras de descrever esta grandeza do que Deus fez. Ele te deu uma nova vida, ou pelo menos te deu a oportunidade. Se você ainda não tem Jesus, você tem essa oportunidade enquanto você está vivo. Porque basta, né, é dado ao homem morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. Se você ainda não encontrou Jesus, você só tem essa vida para encontrar. Mas isso é graça de Deus também. Ao fazer isso, Ele nos dá um novo começo. Agora, um novo começo segundo a sua vontade própria. Ou seja, segundo o propósito de Deus. Todo mundo que recebe Jesus tem nova possibilidade de vida. Isso é incrível, gente. Porque no mundo nós não temos novas possibilidades. Você vai se remendando aí, você vai fazendo o que você pode. Mas agora em Jesus você é transformado, você tem o Espírito Santo dentro de você. Quem fez isso? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos regenerou. Agora você tem o Espírito Santo habitando no seu coração. Você é alvo da misericórdia de Deus. Lá em Efésios 2, eu gosto muito desse texto, ele vai descrever a gente de um jeito muito dolorido. A gente estava morto em pecado, a gente era alvo da ira de Deus. Vivia em nossas concupiscências e vontades más. Não tem tratamento que cura isso. E o verso 4 de Efésios 2 diz, mas Deus, esse Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, Ele nos ressuscitou em Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ele está descrevendo você, se você já tem Jesus. E isso nos faz resistir, irmãos. Isso nos faz ficar de pé. Por quê? Porque nós somos alvos da graça de Deus. Ainda que você esteja caído, Ele está lá, segurando, porque Ele te gerou como uma nova pessoa. Talvez você precise desta palavra sobre você, mas é uma verdade sobre nós, sobre todos nós. Ele nos gerou de novo. E Ele fez mais coisa, nos deu uma viva esperança. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Se tem viva esperança, tem morta esperança também. Tem esperança morta, que é o quê? Todo tipo de esperança desse mundo. As pessoas esperam nos planos humanos, na sociedade. Existem até coisas boas, mas não para a gente depositar nossa esperança eterna ali. Por exemplo, na nossa razão, na ciência, na política. Há que se envolver, há que fazer. Se você é um cientista, amém por isso. Se você estuda, que bom. Mas a nossa viva esperança está naquele que está vivo. E é por isso que crente permanece firme. Por quê? Porque a esperança dele não está morta. Ele sabe que o Redentor dele vive, e é por isso que ele está vivo também. Essa esperança aqui está no agora. Jesus já botou no nosso coração. Ela já faz parte da nossa vida. Talvez eu possa relacionar isso com aquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, onde Paulo fala de toda a ressurreição de Jesus, toda uma discussão sobre que nós vamos ressuscitar com Cristo, e ele termina dizendo, então, irmãos, sejam firmes e constantes. Lembra desse texto, verso 58? Sempre abundantes na obra do Senhor. Por quê que a gente tem que ser firme e constante? Porque Ele ressuscitou. Olha que coisa maravilhosa. Isso é viva a esperança, irmãos. Isso é por causa da obra de Deus Pai em nós. Porque Jesus ressuscitou, nós celebramos aqui a ceia do Senhor, o culto, as orações, os cânticos. E não foi só isso, não. Ele nos deu uma herança.
Estou seguindo o texto aqui, verso 4. Essa herança incorruptível, inefável, uma herança que não se corrompe, ele está claramente contrastando com as heranças que se corrompem. Você coloca o dinheiro debaixo do colchão, aí vem a traça e você fala, perdi o dinheiro. Né? Eu me lembro de uma reportagem de um senhor, e tristemente ele ajuntou muitos cruzeiros, cruzados, não sei, eu não sou dessa época, os irmãos aí vão me perdoar. Talvez você saiba a diferença entre um e outro, né? Novo cruzeiro, novo cruzado, não sei, né? E ele ajuntou muito disso, muito. Mas era um senhor de pouco conhecimento. Então, quando ele faleceu, a família encontrou, talvez você tenha visto a reportagem faz muitos anos, a família encontrou guardado aquele dinheiro, mas já não dava mais tempo de trocar, não valia mais nada. Uma herança corruptível, uma herança que se esvai. Você bota o seu dinheiro no banco, ele vai desvalorizando. Enfim, mas a herança que nós temos nos céus, ela é incorruptível, incontaminável, que não murcha e é guardada para nós. Tiago fala que até o ouro e a prata se enferrujam, e Tiago, o apóstolo, o escritor da carta, está usando um termo, entre aspas, tá? Errado, porque o ouro não enferruja necessariamente, né? O ouro puro, mas ele está dizendo que enferruja. Por quê? Porque essa esperança morta e essa herança deste mundo enferruja, perde valor, mas a nossa não se mancha, não se desvanece, não é ilusória. Preciso dizer isso para você, precisa voltar os seus olhos para Jesus, para que você tenha uma viva esperança e para que você saiba onde que está a sua herança. Ela está guardada nos céus, como está escrito aqui no verso 4. Aqui é uma promessa de futuro, mas que já se cumpre agora. O Senhor já tem guardado, reservado para nós. Eu sei que às vezes a vida está difícil, ele vai falar de provas aqui, mas a palavra é não se desespere. Não ache que tudo se acabou, agora se explodiu, e às vezes a gente chega nessa situação, né? Talvez você já tenha chegado numa situação como essa, quem sabe 1, 2, 3, 50 vezes na vida. Você fala, agora acabou, agora vocês podem aí, me deixar de lado. Não se desespere, há uma herança em Jesus, guardada nos céus, e esse Senhor é o teu Deus. Você é alvo da misericórdia de Deus. Veja que coisa maravilhosa, irmãos. Porque a palavra aqui não está dizendo você é bonzinho, viu? Você merece. Não, está falando a verdade sobre nós. Nós não merecemos, mas isso não desfaz a graça de Jesus sobre nós. Não desfaz a misericórdia de Jesus sobre nós. Isso é constrangedor. Essa é a verdade. É como Paulo diz em 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos constrange. Você já foi constrangido por um ato de bondade? Talvez você já tenha sido, né? Alguém que vai lá e você talvez pediu uma ajuda, você estava precisando, e a pessoa chegou com uma grande ajuda, uma enorme ajuda. Né? Às vezes acontece isso conosco em ajudar algumas pessoas. Né? Às vezes não é nem uma ajuda minha, é pela igreja, mas eu vou entregar, ou estou junto, e a pessoa fica constrangida em receber. Né? E a gente sempre lembra, não é por nós, né, e tudo mais, mas receber algo que você claramente percebe que não merece é constrangedor. É isso que Jesus vai fazer contigo, ou isso que ele já fez através do sacrifício dele. Aí você é constrangido pelo amor de Jesus, mas deixe seu coração se constranger. Entre aqui nessas portas, adore Jesus, vá para casa, leia a Bíblia, dizendo, eu não sou digno, mas sou alvo da misericórdia de Deus. Eu creio que este é o lugar que um adorador de Jesus precisa estar. A hora que você começar a achar que você é muito digno, seu coração já está se orgulhando. Às vezes a gente fica assim, não, eu sou digno, não, Deus tem que fazer. Mas eu já encontrei gente também dizendo que Jesus não os alcançará. Já encontrei gente dizendo determinados discursos como, eu já estou muito perdido. Quem evangeliza aí sabe, já deve ter ouvido essa história. Eu estou muito perdido, agora não tem mais jeito. Não, você não está tão distante a ponto de não ser alcançado pela misericórdia de Jesus. Esse é o Senhor que nós cremos. Mas nós que somos chamados à resistência, continuamos. E continuamos lendo o texto aqui, e agora nós vemos que a batalha, por isso que nós resistimos, porque tem uma batalha. Se não fosse luta, a gente não precisava permanecer, estava bom demais. Mas a batalha vai nos forjando, uma espécie de guerreiro. E se nós somos alvos da misericórdia de Jesus, ou do Senhor, nós também somos forjados na batalha. O verso 5 diz, mediante a fé, vocês estão guardados no poder de Deus,
para a salvação. Deus, irmãos, é aquele que nos guarda. Salmo 121, que eu citei agora há pouco, também fala que não tosquenejará o guarda de Israel. Eu gosto dessas traduções mais antigas, né? O que é tosquenejará? Ele não vai dar nenhuma cochilada, né? Você pode dormir tranquilamente. Não agora, tá? Por favor, espera até chegar em casa, né? É só uma ideia, tá? Pode dormir também se quiser, não tem problema. Mas você pode dormir tranquilamente à noite, sabe por quê? Porque ele não dorme. Porque ele é gracioso, ele não tosquenejará. Deus, o Salmo 46, 1, fala que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. É por causa dele que nós permanecemos firmes. Mas ele é este Senhor. E isso tudo acontece como, irmãos? Como que eu participo disso? O verso 5 diz, mediante a fé. Mediante a fé. Fé, você sabe o que é, né? É o firme fundamento das coisas que se espera e prova das coisas que não se vê. Quando você começa a olhar para Jesus, vai chegar uma hora que você vai ter que olhar para Jesus. Eu vou usar um termo assim, tá? Você vai ter que olhar para Jesus sem fazer sentido. Talvez você já tenha passado por isso. Você está olhando para Jesus e fala, Senhor, eu estou porque eu te amo, mas não faz sentido. Todas as provas estão contrárias. E aí você começa a perceber o que é fé. Porque quando todos os ventos são favoráveis, é muito bom, espero que isso aconteça com você. Todo o tempo. Mas aí é fácil. Aí é leve. Mas essa fé aqui é uma fé provada. Quando começa a não fazer sentido, mas você ainda está guardado pelo poder de Deus. É isto. É a maneira de enxergar o mundo que você fala, só Jesus faz sentido. Por isso eu te digo, para você ser forjado na batalha, não tire os seus olhos de Jesus. Permaneça olhando para Jesus. Mesmo quando não fizer sentido. Agora, claro que eu não estou fazendo um chamado aqui à ignorância. O próprio apóstolo Pedro vai dizer que a gente tem que dar razão da nossa fé. Então não é para você crer assim, ó, em bobeira, não é isso. Mas mesmo você que estuda a palavra, mesmo você que busca dar razão da sua fé, vai chegar um momento que você vai dizer, não parece fazer sentido. Vai chegar um momento que ao servir a Deus, você vai sair perdendo. Talvez faça sentido isso para você. Porque talvez na sua família, no seu emprego, na sua vida, seria melhor se você não servisse a Deus. Mas mesmo que isso aconteça, permaneça olhando para Jesus. Mesmo que a sua fé seja espancada, como estava sendo a fé desse povo aqui, continue olhando para Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor. Porque nós olhamos para o Senhor de onde vem o nosso socorro. Porque em Hebreus 12 fala, permaneça com seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu quero dizer para você, se você tirar os olhos de Jesus, talvez a vida vai melhorar um pouco, porque é mais fácil mesmo, o caminho é largo mesmo, mas não vai valer a pena. Não vai valer a pena, no meio da batalha, você desistir. Não vai valer a pena. Esse forjados na batalha tem uma outra coisa ainda, que é tão difícil, irmãos. O verso 6 fala, em quem vós grandemente vos alegrais. Esta é a verdade. Agora a gente se alegra. Você já viu gente se alegrando no meio da dificuldade? Talvez você pense assim, esse povo é doido. Às vezes a gente é mesmo, né? A palavra diz, o apóstolo Paulo também, ele comenta que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Parece ser loucura, mas nisso nós exultamos, no meio da provação. Exultamos no quê? Nessa regeneração, nessa viva esperança, nessa herança, nesta relação que nós temos com o Senhor. Lembre-se de uma coisa, a nossa alegria denuncia o que nós amamos. Se você ama Jesus, você fica alegre porque você tem Jesus. Agora, se você ama outra coisa, Jesus não faz sentido. Nisso nós nos alegramos, por quê? Porque amamos a Ele. A nossa alegria, digo novamente, denuncia o que o nosso coração ama. Mas agora vem a parte difícil. Agora a batalha se intensifica. Ainda no verso 6, fala que ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristados, com várias tentações. Qual que é a profundidade da prova? Eu vou ter que me ater a esses vários termos aqui, para você entender uma coisa.
A prova aqui é absurda. Primeiro, ele está dizendo que é agora, tá? Ou no presente momento, em outras traduções. Ele está dizendo que é por um momento, por um espaço de tempo. E talvez você possa contestar isso. Você diz, como assim por um momento? Estou sofrendo há anos, talvez meses, semanas, dias. Aí talvez você vai dizer assim, Pedro, né? Como que é aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Você está dizendo que é rápido? Mas é isso mesmo, irmãos. Comparado à eternidade, é um pequeno momento. Só agora. E ele ainda fala por um breve espaço de tempo. Ainda que por um breve ou por um pouco, como está escrito aqui. A ideia é que essa provação ela é pequena. Por quê? Por que a provação é pequena, irmãos? Porque o autor de Hebreus, lá no 10:37, fala que ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Sabe quando que ela é pequena? Quando os nossos olhos estão em Jesus. Ele logo vem. Ela é pequena também. Romanos 8:18 diz, se comparada à glória que em nós há de ser revelada. Paulo fala para ele, eu tenho para mim que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que vai nos ser revelada. E sabe por que ela é pequena também? Porque essa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória no Senhor. Por isso que é por um pouco, por isso que é por um momento. Não é porque não dói, não. É porque ela é transformada em glória. E é quando você compara com a glória, você fala, Senhor, amém então. Foi isso que Paulo fez, lá quando veio o espinho na carne. E ele orou e Deus não passou o espinho, não tirou o esbofeteador de Satanás lá. E aí Deus falou, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz assim, bom, então vou me alegrar nas fraquezas então. Como quem diz, então vou ficar alegre, já que as fraquezas produzem glória, então eu vou ficar feliz. Gente, se for assim, a gente pode dizer, nisso exultai, nisso exultai. Mas tem um termo ainda mais aqui, gente, ainda mais, que esse pegou no meu calo, tá? No seu não, que o seu é melhor que o meu, mas esse do eu, fala assim, sendo necessário, está no verso 6 lá, você está com sua Bíblia aberta. Aí você fala assim, que necessidade que eu tenho de passar por tudo isso? Quem passa por prova, normalmente fala assim, né? Mas eu tenho que passar? Eu, Senhor? O vizinho pode passar, o vizinho merece, não é verdade? Até o outro irmão da igreja, deixa que ele pode passar. Mas olha o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, que você e eu passaremos por provação quando necessário. Então, é aí que aperta o meu calo. As provações que eu passo são necessárias para mim. Ai, Senhor amado, eu precisava mesmo? São necessárias. Mas por que são necessárias, irmãos? Eu não acredito nessa teologia, vamos dizer assim, da retribuição maldosa de Deus. Já viu, às vezes alguém está sofrendo e fala assim, não, mas é porque ele fez muito mal, mas o sangue de Jesus já limpou, irmãos. É claro que é consequência de pecados, existe um estilo de vida que talvez possa reverberar mais para frente, tudo bem. Mas eu estou dizendo nesse sentido, está sofrendo agora, porque antes você se converter, não. Mas ela é necessária, porque ela é um aprendizado para nós. Paulo diz, eu aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei ter em abundância. Ele aprendeu a estar abatido. E sabe como que aprende a estar abatido? Tem uma chance para adivinhar. Estando abatido, passando pela necessidade. Ela também é necessária porque ela é uma formação pessoal. 3 vezes na Bíblia, em Provérbios, em Hebreus, em Apocalipse, Deus fala, eu corrijo os filhos que amo. Gente, então é necessária. Eu e você precisamos passar. Ela é necessária também porque o curso deste mundo é mau e nós provaremos, ainda que um pouco, aquilo que Jesus provou muito. Quando você é provado, você é aproximado de Jesus. Olha que coisa, irmãos. Paulo fala em Colossenses 1:24, que ele ainda ia passar por aflições para completar as aflições de Cristo. Não que Cristo não sofreu o suficiente para nos salvar, mas quando Paulo sofria, ele sofria como um testemunho, uma espécie de televisão de Jesus.
Então a pessoa olhava para Paulo sofrendo e glorificando a Deus, e ela dizia: se este homem está sofrendo e glorificando a Deus, então é verdade o que ele crê. Nós também sofremos, também às vezes é necessário, porque o mundo é mau, e ao sermos provados e ficarmos firmes, nós testemunhamos de Jesus. Esse é o crente forjado na batalha. Esse é você, talvez. Firme. Olha isso, gente. Se alegrando, não é só assim, igual eu e você às vezes, né? Eu vou falar para mim que você é melhor que eu, provavelmente. Mas eu até passo pela prova, Senhor, mas uma murmuradinha eu tenho que dar. Não é verdade? Falar meio mal, ficar meio triste. Mas ele está falando que nos alegramos, nos alegramos. Sabe o que acontece, irmãos? Nós nos alegramos na esperança, mesmo enquanto nós choramos as perdas, as dificuldades, porque somos refinados na prova que nós passamos. O verso 7 diz: para que a prova da vossa fé, prova, ou a confirmação da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado no fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo aqui que a fé vale mais do que o ouro, como eu falei antes, porque ela não perece, porque ela dá valor à vida, nos conecta a Deus, mas ele também está dizendo que assim como o ouro, essa fé pode ser refinada. Sabe qual é o problema quando a gente fica murmurando nas provações? Quando a gente foge a uma vida de oração? Quando as provações fazem com que nós desanimemos ou fiquemos preguiçosos de buscar Jesus, nós não estamos sendo refinados. Eu sei que pode ser estranho, mas não desperdice a sua prova. Você está passando por alguma provação? Use ela para refinar você, para que você se aproxime de Jesus. Tem um termo aqui, nessa minha tradução, fala prova, começo do verso 7, a prova da vossa fé. Em algumas outras traduções, a confirmação do valor da vossa fé. E tem uma palavra específica ali, que faz parte do contexto do mundo grego, que é dóquimos. A palavra prova ou confirmar o valor vem de dóquimos. E esse termo era usado por causa do seguinte: antigamente o dinheiro não era feito por papel, né? E sim por moeda, tudo era moeda. E aí tinha uns camaradas lá que eles aprenderam a derreter aquela moeda, que era de um metal mais puro, uma prata, enfim, um cobre, eles derretiam e misturavam. E aí pegavam uma moeda e, né, faziam várias delas, ainda aparentando a mesma moeda, mas com valor menor, né? Não sei se já tinha brasileiro naquela época, mas acho que já era um povo já mais, né, assim. E durante 100 anos na Grécia fizeram 80 leis para proibir que fizesse esse negócio com as moedas, porque convenhamos, né, era uma espécie de roubo. E aí alguns homens bancários, né, o que seriam os cambistas da época, eles começaram a se especializar em saber qual que era a moeda verdadeira, né? Talvez por peso, provavelmente era muito bem feita, né, para que a população em geral não soubesse. Estes homens, quando começavam a ser fiéis, e aí você tinha certeza que aquele homem, ele ia te dar uma moeda verdadeira, para você não perder o seu dinheiro. Eles eram chamados de dóquimos. Essa é a ideia aqui. Então é um banqueiro, um cambista, alguém que trabalha com dinheiro, né, que sabia o valor da moeda e podia confirmar, e ele era alguém confirmado pela sociedade. Este é correto. Então você pode pegar, trocar seu dinheiro com ele, porque ele está certo. Isso é o dóquimos. Agora o apóstolo Pedro vai usar esse termo aqui. A confirmação do valor da vossa fé, o dóquimos da fé. Agora, o que é o dóquimos da nossa fé, irmãos? O que é que prova a nossa fé? Sabe o que é? É a aprovação. Quando você é provado por Deus, a sua fé vai sendo confirmada. Convenhamos, antes da prova, toda fé não é igual necessariamente, mas é igualável. Não é verdade? Antes da prova, a gente consegue passar por tudo. Eu lendo aqui, eu me lembro claramente de Pedro, né? Antes da prova, você consegue passar por tudo. Ah, Senhor, eu vou contigo até a morte, Senhor. Ah, eu vou, hein? E vamos arrancar a orelha de todo mundo, se precisar. Depois da prova, nega Jesus 3 vezes. E aí diz: Jesus, tu sabes que te amo. Depois da prova ele ficou mais humilde, né? Ficou um pouco mais tranquilo.
A prova confirma o valor da nossa fé. Irmãos, não tem como fugir, não. Depois da prova é que a gente sabe se vai negar Jesus ou não. Por isso, talvez, que a gente precisa passar. E por final, os versos 8 e 9 vão nos rumar à conquista. Se primeiro somos alvos da misericórdia de Deus, também forjados na batalha, mas a batalha você vai porque você está olhando para algo que você vai conquistar. E aí, o verso 8 diz, o qual, que é Jesus, né, não havendo visto, o amais. O que a prova da fé produz? Se o dóquimos, né, a confirmação do valor da minha fé é a aprovação, mas como que eu sei que eu estou melhorando? Não sei se você já se perguntou isso. Eu já me perguntei algumas vezes. Orei para Deus, né, falando, Senhor, será que eu estou melhorando? Porque eu não sei dizer. O que faz, irmãos, a gente saber se a gente está com uma fé mais elevada, ou mais refinada, né, como é o termo aqui? Porque não é, por exemplo, o dinheiro, como alguns dizem, né? Você está ficando mais rico, você está tendo mais fé. Não, irmãos, não é necessariamente isso. Pode até ficar mais pobre, mais rico e ter mais ou menos fé. Não é a fama, não é o poder deste mundo. E detalhe, não é nem os dons. Porque Jesus mesmo disse, vai chegar para ele gente dizer que expulsou demônio, que fez maravilhas no nome dele, e Jesus vai dizer, eu não vos conheço. Então, não é nem isso a prova, ou a aprovação da nossa fé. O que é então, irmãos? Para que eu e você possamos saber se estamos sendo melhorado, refinado a nossa fé. Aqui diz, o qual, Jesus, que vocês não veem, vocês o amam. A prova, se a sua fé está se aprofundando, é que o seu amor por Jesus está ficando refinado. Quando eu amo mais a Jesus, eu sei que eu estou vencendo a prova. Olha que coisa maravilhosa. Lembra lá quando você disse, Senhor, eu nem sei porquê, não faz mais sentido, mas eu ainda estou contigo. Você está dizendo, eu ainda te amo, Senhor, acima de qualquer outra coisa. A aprovação está vindo como um dóquimos para cima de mim, mas eu estou olhando para Jesus. Esse amor refinado é a melhor maneira da gente saber se nós estamos sendo aprovados. Não é por recompensa mundana, mas é por amor a Jesus. E como que eu sei que eu amo mais a Jesus? Só piora, parece, né? Como que eu sei? Ele agora diz, vocês não viram e o amam. E crendo, vocês se alegram com alegria gloriosa, inefável. Inefável é algo assim que não dá nem para dizer, nem para descrever. E gloriosa. Gente, o amor é refinado. E a alegria por Jesus é aprofundada. Como eu sei que eu amo, eu me alegro nele. Você chega em casa, talvez você diz, Senhor, não tem motivo, mas eu estou alegre em Jesus. Por isso que parece que num olho a gente chora, no outro a gente ri. É algo assim. Eu estou alegre em Cristo Jesus. Lembra que eu falei, eu repito aqui, a nossa alegria denuncia o que o nosso coração ama. Esta é a verdade. Então, se você está amando mais a Jesus, se você está se alegrando mais em Jesus, ainda que você esteja sendo provado, esmagado, a sua fé está sendo aprovada. Continue olhando para Jesus. É Ele que faz com que haja sentido em seguir a Ele. Se você está sendo forjado na batalha, qual que é a conquista que eu estou rumando? É amar a Jesus, é me alegrar nele, é estar satisfeito em Cristo Jesus. Quem sabe, talvez você não vai sair daqui com nenhum resultado a mais, mas com um desafio de olhar para a prova e dizer, olha, ela serve para que eu ame mais a Jesus. Eu gostaria que ela acabasse hoje, mas não posso prometer isso para você. Podemos orar sim, mas certamente se você continuar olhando para Jesus, você vai permanecer. A palavra de hoje é esse chamado à resistência. Então, como que eu resisto? Olhe para o alvo, olhe para Jesus, fique firme, e que ao olhar para Jesus, você cada dia mais se alegre nele. E, como ele próprio diz, né, busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, quando você estiver olhando para Jesus, serão acrescentadas. Vamos orar juntos? Obrigado, Deus, por esse tempo. Obrigado pela prova da nossa fé, que refinada vale mais do que ouro. O meu pedido agora, Senhor, é que a gente olhe para o Senhor. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor Jesus, provado e aprovado para a honra e glória do Teu nome, Pai. Deus, temos muitas provas aqui, temos muitas dificuldades, mas o Senhor faz com que vale a pena. É por causa do Senhor e não por causa dos outros, é por causa do Senhor, não por causa de um benefício neste mundo que estamos servindo a Ti.
é porque o amamos e queremos amar mais. Então nos ajuda a usar toda e qualquer provação para a honra e glória do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.